Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos contar um pouco sobre a vida e obra de um dos maiores cientistas de todos os tempos, James Clerk Maxwell. Maxwell foi um matemático escocês, nascido em 13 de junho de 1831, em Edimburgo, na Escócia. Nascido numa família bastante rica. Aos 14 anos, ainda na escola de Edimburgo, publicou seu primeiro artigo, generalizando as chamadas ovais de Descartes, criando o que ficou conhecido como curvas de Maxwell. Entrou para o curso de Filosofia Natural, que equivale à Física, na Universidade de Edimburgo, em 1847. 3 anos mais tarde, em 1850, se matricula em Matemática pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, se formando em 1854. Entre 1847 e 1854, publica 4 artigos, sendo 3 deles de teor geométrico. Inclusive, de um dos seus artigos resultou a lente olho de peixe. Em 1856, tornou-se professor na Universidade de Aberdeen e logo se destacou como um dos maiores físicos e matemáticos de sua época. Trabalhou principalmente em 3 ramos: termodinâmica, ótica geométrica e eletromagnetismo. Em termodinâmica, ajudou a fundar a mecânica estatística. Estudou a distribuição de velocidades das partículas de um gás monatômico e com isso desenvolveu a sua própria distribuição, uma generalização da distribuição de Boltzmann, que passou a ser chamada de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Ainda nesse tema, estudou a viscosidade de gases e em 1870 publicou o livro chamado A Teoria do Calor, que dá forma final à termodinâmica moderna. Em 1871, formulou o que é chamado demônio de Maxwell, mostrando que a entropia tinha um caráter unicamente estatístico. Anteriormente a isso, em 1850, estudou os anéis de Saturno, demonstrando que os anéis do planeta devem ser compostos por inúmeras partículas e corpos menores, e não por algo contínuo, como se imaginava. Ganhou a medalha Adams em 1859 por causa disso. Mas o que tornou Maxwell mundialmente famoso foram seus trabalhos acerca do eletromagnetismo. Em 1860, muda-se para Londres para dar aula no King's College. Em Londres, Maxwell conheceu o físico inglês Michael Faraday, pelo qual nutria grande admiração e se inspirou. Maxwell se aprofundou nas linhas de campo de Faraday e teorizou que a luz poderia ser uma perturbação dessas linhas e, através da constante elétrica e magnética, obteve teoricamente a exata velocidade da luz. Maxwell trabalhou por cerca de uma década com o eletromagnetismo e em 1873 publica o Tratado sobre a Eletricidade e o Magnetismo, que é o livro base de todo o eletromagnetismo moderno. E segundo Maxwell, todo o eletromagnetismo pode ser explicado através de apenas 4 equações, que ficaram sendo conhecidas como equações de Maxwell. O fluxo elétrico gerado por uma carga ou distribuição de cargas sobre uma superfície fechada é proporcional à carga total no interior da superfície. Em forma diferencial, o divergente do campo elétrico é proporcional à densidade de carga. Essa é a lei de Gauss para a eletrostática.
Note que o campo eletrostático tem caráter divergente e, portanto, seu rotacional é nulo. O fluxo magnético sobre uma superfície fechada é zero. Essa é a lei de Gauss para o magnetismo. Isso mostra que não existe monopolos magnéticos. Para se gerar um campo eletrostático, basta apenas uma única carga, mas para o magnetismo são necessários dois polos, o norte e o sul. Sendo assim, o campo magnético é fechado em si mesmo e não há fluxo divergente. A variação do fluxo magnético induz uma corrente elétrica em um circuito fechado. Em outras palavras, a variação do campo magnético gera campo elétrico. Essa é a lei de Faraday da indução eletromagnética. O vetor circuital do campo magnético é proporcional à corrente, isto é, corrente elétrica gera campos magnéticos. Essa é a lei circuital de Ampère. O sentido e direção do campo magnético induzido pode ser representado pela regra da mão direita, onde o polegar aponta no sentido da corrente e os outros 4 dedos no sentido do campo magnético. Mas Maxwell notou que esta última equação estava incompleta. Um campo magnético é induzido não só por uma corrente elétrica, mas também pela variação do campo elétrico. Apesar do linguajar técnico, o significado de cada equação é bem simples. Campo elétrico é proporcional à carga elétrica, não existe monopolos magnéticos, variação do campo magnético induz campo elétrico e corrente elétrica ou variação de campo elétrico induz campo magnético. Essas são as leis básicas da eletrodinâmica, as equações de Maxwell. Se pegarmos a solução de vácuo das equações de Maxwell, só restam as equações de Faraday e de Ampère-Maxwell, já que no vácuo não existe carga nem corrente elétrica. Isto implica que, mesmo no vácuo, campo elétrico e campo magnético poderiam ser induzidos. Isso resulta na onda eletromagnética. A luz é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo. Maxwell unificou a eletricidade e o magnetismo e ainda demonstrou que a luz é uma onda eletromagnética. Em 1859, Maxwell se casa com Catherine Mary, com quem nunca teve filhos. Em 1861, foi eleito membro da Royal Society e em 1871 foi chamado para dirigir o laboratório de Cavendish, em Cambridge. Infelizmente, morreu prematuramente em Cambridge no dia 5 de novembro de 1879. Maxwell, sem dúvida, foi um dos mais brilhantes físicos da história. Ajudou a criar a mecânica estatística, unificou eletricidade e magnetismo, o que décadas mais tarde resultou em duas novas áreas da física, a relatividade especial e a mecânica quântica. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e compartilhe o vídeo. Inscreva-se em nosso canal e também curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.